de todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, e nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim.
Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Aqui estamos para mais um programa, o programa Abertura da Palavra, agradecidos a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco, Ele tem nos mostrado a saída, Ele tem nos mostrado o caminho, Ele tem nos revelado Sua Palavra, e necessário era a abertura da Palavra neste tempo, um tempo de engano, como nunca houve na face da terra. Um tempo de tanta escuridão, tanta treva, um tempo de tanta incredulidade e incerteza, porque o diabo usou de todas as suas artimanhas para trazer sementes de discrepância, para trazer dúvida, porque este é o seu intento, fazer com que a palavra de Deus não tenha o efeito na vida das pessoas. E por falta de entendimento, de revelação, o povo se corrompe, é o que diz a Bíblia Sagrada. Mas Deus proveu para seus filhos um escape, uma saída, o caminho de Deus provido para nós. A nossa maior necessidade nesse tempo era luz, revelação, porque era um tempo de escuridão. E Deus proveu esta luz. E se estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Estamos agradecidos por mais essa oportunidade para podermos compartilhar a palavra com vocês que estão aí me assistindo. Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecemos o interesse, agradecemos a atenção, não propriamente para nós, mas não somos nem um pouquinho importante, mas falamos daquilo que é realmente importante, que é a palavra de Deus. E aí sim devemos dar todo o crédito, toda a atenção, e você tem feito isto, Deus abençoe teu coração. Também nos alegra saber que você tem acompanhado e você tem até mesmo feito questão de notificar a sua audiência aí no chat do YouTube. Deus te abençoe. Se for possível, colocar também a sua cidade, e para nós é uma forma de incentivo, saber que temos tantos companheiros, irmãos e irmãs espalhados por este Brasil e até mesmo em outros lugares, que nos assistem e se alimentam da palavra de Deus, e certamente a palavra de Deus nunca volta vazia. Nós vamos ter uma pequena oração, vamos entregar a condução desse trabalho na mão do Senhor e vamos começar com o nosso assunto esta noite. Querido e amado Deus, graça te damos, Senhor, por tuas maravilhas. E tuas maravilhas, Senhor, têm nos alcançado, Pai. Tua palavra tem batido tão fortemente em nosso coração, tem destruído toda dúvida, tem caído por terra, Senhor, todo o ego, todo o achismo, todo o pensamento humano, Senhor, e o Senhor tem imperado em nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, que a Tua palavra ache o lugar, Senhor, que é só dela, o maior lugar, ali naquele lugar, Senhor, onde nada pode estar, mas o Senhor mesmo. Pai bendito, nos ajuda mais uma vez, lidera-nos, ó Deus. Eu entrego a condução desse trabalho essa noite em Tuas mãos, que o Senhor nos ajude, me ajude, e a meus irmãos que me ouvem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos ler Apocalipse 14 para iniciar o nosso assunto esta noite, que colocamos um título: A Taça do Vinho da Ira de Deus. Nós vamos ler aqui em Apocalipse 14, versículos 6 em diante. Antes de ler, um pequeno comentário sobre essa escritura. Falamos em um programa desses que, dos 7 anjos mensageiros enviados a 7 igrejas, cada anjo foi um mensageiro a um período, a uma dispensação destas igrejas, destas eras gentílicas. E está em destaque aqui em Apocalipse 3, ou Apocalipse 14, os 3 últimos anjos. São 7, os 3 últimos está em destaque aqui.
O irmão Brana falou na mensagem, o selo de Deus, que eles têm mensagens especiais. E como eles têm mensagens especiais, também cabe a eles trazer uma advertência e anunciar o juízo para aqueles que rejeitam estas mensagens especiais que vêm da parte de Deus. Então, esses 3 últimos anjos, vamos ler aqui em Apocalipse 14, tem a ver com Lutero, Wesley e William Branham. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo. Então, o terceiro anjo é o último anjo dos 7, é o último mensageiro. É Malaquias 4, 5 e 6, é Apocalipse das 7. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, o tempo que este terceiro anjo, que é o último dos 7, saiu proclamando a sua mensagem, vem uma advertência severa, porque agora é o tempo do sinal da besta, do seu nome e da imagem da besta. E agora que a imagem da besta está sendo formada. Então, identificamos exatamente o tempo do ministério desse terceiro anjo, que é o último dos 7, aqui na terra. E sempre houve advertência, porque misericórdia e juízo caminham sempre juntos, como temos tratado deste assunto nos últimos programas. Versículo 10, repetindo: também este beberá do vinho da ira de Deus. Quer dizer, ouçam o que esta mensagem está dizendo. Se você rejeitar, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Vimos aqui o tempo da ministração, do ministério deste terceiro anjo, que vem com uma advertência tão severa. Sabemos, temos aprendido que o conjunto do Apocalipse, e isso você encontra na primeira página do livro das Eras, o conjunto do Apocalipse é eras, selos, trombetas e taças. Em cada era, em cada tempo, Deus revela a palavra. Então, o irmão Brana diz: cada vez que um selo se abre, uma guerra é formada, uma guerra espiritual. Porque quando a palavra vem e tira a pessoa da ignorância, aí cabe a pessoa aceitar ou rejeitar. Então forma uma guerra. Muito embora isto também se expande para o natural, mas nós vamos ter um pouquinho em mente aqui a guerra, as trombetas como uma agitação espiritual na mente da pessoa. Ah, sim, é isso que quer dizer? Ah, sim, o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo? Meu Deus, então todo esse tempo eu estou enganado? O que eu vou fazer? Eu deveria me batizar em nome de Jesus Cristo. Eu vi que está na Bíblia. Mas o que dirá minha esposa?
E meu pastor, que é um homem tão bom? Assim também, lá no tempo de Jesus, consideraram a bondade dos sacerdotes que atendiam os pobres e tudo mais. O que farei? Bom, é melhor eu não me meter nisto. Então vem a era, o selo, a trombeta e a taça, que é juízo para os que rejeitam. O conjunto do Apocalipse está lá na primeira página do livro das eras. Ele é mostrado em eras, porque das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, das trombetas vêm as taças. Este é o conjunto do Apocalipse, mostrado desta forma. Não é outra coisa senão advertência, depois juízo. Misericórdia primeiro, depois juízo. Graça, depois juízo. Porque Deus não chama o homem a julgamento sem antes lhe dar uma advertência. Da mesma forma que Deus julga uma pessoa, Ele julga uma família, Ele julga uma cidade, Ele julga uma nação, Ele julga uma região, Ele julga o mundo, baseado no mesmo princípio. E este princípio está de Gênesis a Apocalipse. Que princípio, pastor? Eras, selos, trombetas e taças, que não é outra coisa senão advertência, depois juízo. Advertência, depois juízo. Se eu for advertido de algo e eu reconhecer o meu erro e voltar atrás, eu sou agraciado com a graça. Agora, se depois de a advertência ser dada, eu ou outrem rejeita, não resta outra coisa senão juízo, é o que disse Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Rejeitando a graça, não resta outra coisa senão uma expectação horrível de juízo. Horrenda coisa, disse Paulo, é cair nas mãos de Deus. Ah, mas cair na mão de Deus é uma coisa maravilhosa, sim, quando se aceita a sua palavra. Quando se rejeita, encontra-se um Deus irado. E esta misericórdia e juízo veio vindo por todas as eras, por todo o tempo. Chega aqui no final, é dito que aquele que rejeita esta última mensagem, porque é a plenitude da graça, vai incorrer na plenitude do juízo. Por isso diz que o tal que receber o sinal da besta, o nome da besta, receber a imagem da besta, aí está o concílio de igrejas, o sinal da besta, o entendimento de uma doutrina tríplice, a trindade, etc. O irmão Brana fala no livro das eras. A marca na mão, não, eu aceito, eu concordo. Pode ser através da política a concordância. Não precisa ser exatamente pela religião, mas através das leis, das determinações, das ideologias, mesmo que talvez discorde em alguma coisa, mas para não contrariar os demais, então acaba aceitando, ou para, com interesse de retorno, alguma coisa assim. Então este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado. Agora não existe mais nenhuma vírgula, uma gota de graça ou misericórdia. É juízo pleno. Falamos que eras, selos, trombetas e taças vêm desde Gênesis. Mas, pastor, eu nunca vi escrito aqui na Bíblia, muito menos em Gênesis, sobre selos, eras, trombetas, taças. Sim, não está com estes nomes, porque estes nomes, eles foram dados aqui, são nomenclaturas dentro do livro de Apocalipse. Mas Deus não colocou aqui os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, como algo a mais ao livro, porque o livro é um livro só, é um livro inteiro de redenção. Aparentemente, Apocalipse está tão longe do livro de Gênesis, mas se você fizer isso aqui, eles estão juntos, um ao outro. Gênesis é semente, Apocalipse é o resultado, ou a colheita, tanto do bom como do mal.
Vamos ler em Gênesis, capítulo 4, que eu vou mostrar eras, selos, trombetas e taças aqui no livro de Gênesis. Lembrando que só aqui, no final, que é tido como plenitude, muito embora, bom, já adiantando um pouquinho aqui, no tempo de Noé, veio um juízo terrível sobre a terra, sobre os rejeitadores da mensagem de graça, de misericórdia a eles enviado, ou a eles enviada. Gênesis, capítulo 4, versículo 13 em diante. Isso aqui foi fora do Jardim do Éden. Já haviam sido tirados do Jardim do Éden. E aqui, no início do capítulo 4, relata que Eva deu à luz a Caim e a Abel. Mas isto aconteceu aqui no capítulo 3 e se repete no capítulo 4. Bom, vamos à nossa leitura. Gênesis, capítulo 4, versículo 13 em diante. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, ao cabo de dias, agora vai contar um pouco da história desses dois rapazes, visto que até aqui apareceu Adão, apareceu Eva. Agora vai falar um pouquinho destes dois homens, Caim e Abel. E aconteceu ao cabo de dias, esses dias não é um par de dias, são anos, porque eles nasceram e agora já eram adultos, porque a Bíblia diz que... E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então, dentro da era destes dois rapazes, um era lavrador, Caim, outro era pastor de ovelhas, Abel, e eles foram adorar, porque eles eram ensinados em casa pelo pastor Adão, pai deles. Ou vou dizer que era pai deles para compreensão. Você sabe muito bem como aconteceu as coisas. Eles tinham como pai, Caim o tinha como pai. Mas sabia-se muito bem o que havia acontecido lá no Éden. E Adão pregava para eles e falava de uma forma sobre o fruto que não podiam tocar, mas a mãe de vocês comeu do fruto e também me ofereceu do fruto e eu comi com ela. Era desta forma que era contada, assim como está escrito para nós. Mas lá em Hebreus capítulo 11, Paulo diz que Abel por fé, Abel por revelação, ofereceu uma oferta maior a Deus do que a de seu irmão Caim. Então foi por revelação. Fé é revelação. Ele teve o entendimento. E quando for cultuar, oferecer a Deus uma oferta, um culto, Abel trouxe um culto com revelação. Porque a palavra abriu-se para ele compreendeu nas entrelinhas, compreendeu além do que estava sendo falado pelo pastor Adão. Ele compreendeu que não era fruta, que aquilo era uma alegoria para algo mais sério. E ele foi lá e ofereceu a sua ovelha, e cortou a sua garganta e espirrou sangue em sua roupa, na lã do cordeirinho, naquela pedra, naquele altar. E Abel e Caim achou que realmente era como ele ouvia, de maneira literal. Quantos Caíns existem hoje que pensam que foi uma maçã? Então ele trouxe muita maçã para o altar dele, Caim, e trouxe trigo e trouxe fruto da terra e enfeitou aquele altar assim que ficou uma beleza. E Deus não aceitou. Mas Deus atentou para a adoração de Abel e para a sua oferta, para Abel e para a sua oferta. E Caim irou-se.
Agora vamos seguir aqui. Bom, já vimos que a palavra se abriu para Abel na era daqueles dois rapazes, porque era é tempo, dispensação. A palavra abriu para Abel. E agora Deus não recebeu a adoração de Caim e ele entrou em luta. E uma guerra se tornou em sua mente. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se fizeres, bem, e se não fizeres, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, eu sei que tu estás contrariado, tu tinha toda certeza que o teu culto, a tua adoração, a tua denominação, o teu parecer estava agradando Deus, mas eu não recebi a tua oferta é sem entendimento. Agora veja, o culto aqui, irmão, o culto de Caim não era totalmente fora das Escrituras. Ele era fora de estação. Porque quando Deus estabeleceu as festas para Israel, lá na quarta festa, ele disse assim: tragam à minha presença o fruto da terra, as suas ofertas e os seus dízimos. Agora, o que Caim fez? Agora, a primeira festa que Deus estabeleceu entre Israel, qual era a primeira festa? Era a festa do Cordeiro Pascual. Então vimos Abel agindo de acordo com as Escrituras. Quanto culto ele ouviu do pastor Adão? Quanta mensagem ele leu? Eu estou falando simbolicamente, né? Do mensageiro, do profeta do dia, o profeta Adão. Quanto ele ouviu e ele compreendeu. E um selo se abriu para ele. E ele compreendeu as entrelinhas. E tem pastor que, ao ouvir esta palavra, você sabia que existe ministro que não suporta ouvir nas entrelinhas? Ele acha que o diabo, só cabe ao diabo se esconder nas entrelinhas. Não, Deus se esconde nas entrelinhas. Não dê lugar para o diabo nas tuas entrelinhas. Diz: Senhor, vem aqui, Senhor. Faça-me entender através das tuas entrelinhas. Como disse o profeta, aquilo que eu não falar exatamente, mas que o Espírito Santo complete em cada coração. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, te humilha. Aceita que onde eu errei, Senhor? Porque o meu culto não foi aceito, porque a minha adoração, o meu batismo, o meu entendimento não foi recebido. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A Bíblia diz que eles estavam no campo e Caim conversou com Abel. Vamos imaginar aqui. Porque Deus disse: vai lá e faz como teu irmão. Se fizeres bem, se fizeres certo, tu vais ser aceito. E ele foi lá e conversou. Eu penso que Abel se empolgou a falar da revelação para ele, dizendo: irmão, não é fruta, irmão. Nunca viu nosso pai falar, a maneira que ele fala? Como que às vezes ele olha para nossa mãe? Já viu aquelas velhas, antigas roupas de pele que ele guarda bem guardadinho naquele lugar lá? Quantas vezes ele nos falou que foram vestidos com aquelas peles? E que Deus os cobriu com aquelas peles? E eu penso que Abel se agitou por ali falando da sua revelação, ao invés de Caim aceitar: meu Deus, meu irmão, que alegre que eu também estou vendo, empresta-me uma de tuas ovelhas. Oh, meu irmão, entra ali, pega a melhor que tem.
estão todas aí a teu dispor. Ele fez isso? Não, quando aquela guerra se formou em sua mente, porque Deus disse, o pecado jaz à porta. Vê que a maldade está batendo aí na tua mente, no teu coração. O pecado jaz à porta. Não permita que este ódio, que esse rancor, não permita que isso adentre o profundo do teu coração, domina sobre ele. O que ele fez depois? Foi lá e matou seu irmão Abel. Hoje não se mata a paulada, porque Caim matou Abel, talvez a paulada, talvez a pedrada, o lançou lá de um penhasco. Hoje não se mata assim. Se mata matando a influência daquele irmão, daquele pastor, a ponto que as pessoas têm medo dele. Não, esse aí ele tem doutrina errada, ele é do ismo da nuvem. Não, esse aí ele não crê no sangue. Esse aí matam a influência daquela pessoa e colocam medo nas pessoas para não o ouvir, para não assistir. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora vem o juízo. Bom, no tempo deles, na era de Caim e Abel, a palavra se abriu. Um selo se abriu. O selo da palavra se abriu. Uma trombeta foi soada. Agora, aceita-se ou rejeita-se o estrugir desta trombeta. Caim rejeitou, praticou o mal. Agora vai vir o juízo sobre ele. O julgamento é decretado. A colheita viria mais na frente. Porque disse o Senhor, agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então aqui, o homem e a terra, que é o habitat dele, que é a herança do homem, o homem e a terra, porque o homem é produto da terra, e Deus criou a terra para o homem e o homem para a terra. Então, a bênção de Deus sobre o homem reflete na terra. Agora, o julgamento de Deus sobre o homem também reflete na terra. Porque Deus veio e disse, agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então Caim começa a falar o Senhor, pensa que ele se humilhou? No versículo 13, se você ler, vai dizer que ele começou a dizer, não, eu não mereço todo esse julgamento, eu não mereço todo esse juízo, não. Então a terra começou a se enfraquecer e nós vimos uma corrupção, uma falência da terra no tempo de Noé. Porque aquilo veio vindo gradualmente. Não foi caso que ele saiu dali e plantou alguma coisa e não colheu mais. Não, ele colheu. No primeiro ano, no segundo, mas começou a vir seca, começou a vir pragas, a terra começou a se enfraquecer. Bom, se isto é verdade aqui, eu pergunto, o que é da terra hoje? Devido toda a blasfêmia e toda a violência e todo o desprezo à palavra que o homem tem feito. Então é disso que estamos falando. Agora, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18, eu vou mostrar para vocês que o mesmo julgamento que Deus fez, porque Deus não é injusto. Hebreus 13 e 8 diz que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
ontem aqui em Gênesis, hoje e eternamente. Se Deus trouxe o juízo para Caim daquela forma, quando ele fez o julgamento a Adão e Eva, foi da mesma forma. E o próximo homem depois de Caim, e assim vem. Da mesma forma que Deus julga uma pessoa, ele julga uma família, ele julga uma cidade, ele julga uma região, uma nação e o mundo. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. E a Adão disse, é Deus falando a eles, primeiramente veio o julgamento sobre a mulher, e eu vou só tomar aqui o julgamento de Deus a Adão. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, isso que estamos falando. Sempre que Deus traz um julgamento a um homem, a uma nação e ao mundo inteiro, a terra está atrelada ao homem e o juízo cai sobre a terra. O contrário disso é verdadeiro. Quando alguém é abençoado em uma terra, em uma nação. Lembra-se de José no Egito? O quanto Deus abençoou o Egito por causa de José? Assim é você, irmão, lá numa empresa, muitas vezes. Às vezes uma família em um lugar. O irmão Brana fala de Houston. Lá naquele coliseu, naquele grande ginásio, onde apareceu a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana, e houve aquela rejeição por parte daqueles líderes religiosos. O irmão Brana esteve naquela cidade há um tempo atrás. Ele disse, havia um grande hotel luxuoso, aquele hotel estava depreciado, estava com o teto caindo, vidraças quebradas, a cidade estava suja, a cidade estava mal cuidada. E certamente quando isso acontece é porque a saúde financeira daquela cidade não está indo bem, daquela região. Porque nós pensamos que Deus, ele não se importa com as coisas, Deus é um Deus muito distante. Não, não. Deus, ele é justo e julga com equidade, tanto em suas bênçãos como em seus juízos. Na mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, o irmão Brana diz, os juízos de Deus são tão santos e pios, assim como são suas bênçãos, santas e pias. Eu quero ler no livro de Deuteronômio, mostrando este princípio de Deus, este fundamento. No capítulo 28, vamos ler os primeiros 6 versículos, e depois alguns versículos seguintes. Aqui é Deus falando para Israel, seu povo, que ele tinha tirado do Egito através do ministério de Moisés. E eles haviam caminhado 40 anos pelo deserto, e Deus cuidou deles, e Deus os guardou, e assim por diante. Agora eles estavam prestes a adentrar a terra de Canaã, e Deus traz à memória deles as suas leis. E Moisés as repete diante do povo. O que já havia sido dito há 40 anos atrás, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, é trazido de volta na presença do povo, aqui no livro de Deuteronômio, que quer dizer 2 leis, a lei da bênção e a lei da maldição. A bênção, se obedecerdes a Deus, a maldição se rejeitar. Não é outra coisa senão graça e juízo. Deuteronômio 28, versículos do 1 ao 6. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus
te exaltará sobre todas as nações da terra. Então Deus está falando: guarde a minha palavra, tenha cuidado dos meus mandamentos. Eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Então Deus vai expressar aqui de uma forma expansiva as bênçãos sobre a terra, sobre o ventre das mães, sobre as famílias. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E começa a dizer nos versículos seguintes: eu entregarei os teus inimigos em tuas mãos, ferirás grandes e assim por diante. Vamos ao versículo 15 em diante, para não tomarmos muito tempo na leitura, porque agora vai vir o contrário. Vai vir Deuteronômio do 15 ao 29. Nós temos ali, seria bem importante se tivermos. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Então começa a nascer crianças defeituosas, crianças com problema de saúde. Começa a vir praga, doença, enfermidade. É Deus injusto? Não, não, não. Deus não é injusto. É devido ao pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não suporta o pecado. E para o pecado, e para o pecador que continua em seu caminho de pecado, não resta outra coisa senão juízo. Por que não são eliminados? Porque não é tempo ainda de juízo pleno. Assim aconteceu com Israel, mesmo eles em seus caminhos de prevaricação contra Deus, Deus vinha, livrava eles, muitas vezes da mão do inimigo. Eles abrandavam um pouco o seu caminho pecador, Deus os abençoava. Maldito serás, ou maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Assim, deixou Caim a palavra do Senhor, foi lá e fez errado, conscientemente. Por isso a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque Deus não é injusto. O que aconteceu com Adão? Conscientemente. Eva foi enganada. Adão não. Conscientemente, ele cometeu aquela infração contra a palavra de Deus, teve que passar pelo crivo do julgamento e sofrer o juízo, o suor, as feridas. Imagina Adão, o homem que foi um semideus na terra, um homem que tinha o governo de todas as coisas, do vento, tinha o governo dos sentimentos dos bichos, conhecia as dimensões, lia a Bíblia,
através da leitura das estrelas, conhecia todas as coisas. Ao perder a glória que tinha, devido ao pecado, ele se tornou um homem comum. Ele não perdeu aquele conhecimento. Você acha que Abraão, Enoque, Jó sabiam as coisas que sabiam através de quem? Eles tiveram um instrutor e viviam muito, e a palavra de Deus era passada, contada de um para o outro. Versículo 19, não sei se já lemos: maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, sim, já lemos, a confusão, a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra, a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. O julgamento de Deus, devido ao homem ter abandonado a graça, ter abandonado a misericórdia, não ter dado importância, valor, ouvido à advertência. Em Ezequiel capítulo 15, ou melhor, capítulo 14, versículos do 12 ao 21. Ezequiel 14, do 12 a 21. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, uma terra aqui, sim, a terra inteira, mas também fala de uma nação, de uma região, e como estamos falando de um indivíduo, nós somos produtos da terra. Então, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão. Como que quebra o sustento do pão? Através de seca, através de enchente, terremoto, maremoto. Quebra a economia, o sustento, a crise. E lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Quero fazer uma observação aqui. Quando veio a pandemia, oh meu Deus, foi uma comoção. E muitos se agruparam para fazer jejuns, para impedir a pandemia. Se no tempo da pandemia do Covid-19 estivesse na terra Noé, Daniel e Jó, eles, pela justiça deles, livrariam a pele deles, livrariam apenas suas almas, diz o Senhor. Não tem que jejuar, não, tinha que jejuar mesmo. Mas dizendo: Senhor, livra a minha vida, Senhor. Livra a minha casa, Senhor. Livra a minha família, Senhor. Senhor, livra as criancinhas, Senhor. Pai, eu sei que isto é juízo vindo da tua parte,
mas o Senhor é misericordioso, livra o nosso povo. Esta é a verdadeira oração. Mas não querer fazer. Imagina Noé se parar na porta da arca e dizer: Senhor, em teu nome, eu repreendo este dilúvio que está vindo. Não, não. Ele disse: manda mesmo, Senhor, porque eles são rejeitadores da tua palavra, rejeitadores da misericórdia. Onde que nós estamos ali? Nós vamos ler o 15 agora, nós vamos ler o 15. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos e nem a filhas livrariam. Vai ficando difícil, né? Vai ficando difícil. Que nem a filhos e nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras? Então, o que temos aqui? Uma palavra severa da parte de Ezequiel, o profeta, contra Jerusalém, pecadora naqueles dias, que a Babilônia veio com tudo contra eles, e eles sofreram todos esses juízos, e eles foram levados cativos, e eles caíram ao fio da espada. E Deus está dizendo: fala para eles, Ezequiel, que mesmo se Daniel, Jó, quem são os 3? Noé, Daniel e Jó. Se eles estivessem, eles se livrariam, devido à justiça deles. Agora, tudo isso que foi temporário, mesmo lá atrás, aqui acumula-se. E se eu enviar as feras, disse o Senhor, mas se eu enviar a peste, disse o Senhor, e se eu enviar a espada, e se eu enviar a fome? Mas no 21, que nós fizemos leitura, diz assim: e se eu enviar os 4 juntos contra uma cidade, contra uma terra? E sabe que o tempo que vivemos, os 4 juízos de Deus vieram juntos? Vamos ler aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Por isso, quando a advertência do 3º anjo, o último dos 7, em Apocalipse 14, veio, ele disse: agora, ou agora eu estou colocando, agora quem adorar a besta, que ter o seu nome, o seu sinal, ou a imagem da besta, este beberá do vinho da ira de Deus, em seu cálice, o vinho não misturado. Ou seja, nenhuma parcela de misericórdia, juízo pleno. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Nós vamos fazer leitura aqui referente ao 4º selo. E sabemos que os 4 selos, 1º, 2º, 3º e 4º, estão dentro das 7 eras. O 4º selo acontece no tempo da última era. E dentro do 4º selo, que é o mesmo que dizer dentro da última era,
acontece o 7º selo, que é a abertura da palavra, que é a vinda de Cristo e tudo demais. É só para você lembrar do que estamos falando. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. O 4º animal era semelhante a uma águia voando. É um profeta na terra. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Conforme fizemos leitura em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, são os 4 juízos de Deus: a espada, a fome, a peste e as feras da terra. E isto vai indo até o Armagedon, porque o Armagedon é a finalização desses juízos. É a plenitude, é a abundância, é o clímax, é o todo desses juízos, que sempre aconteceram sobre um indivíduo, uma cidade, uma região, uma nação e o mundo, até o mundo, porque no tempo de Noé foi o mundo inteiro, que foi um tipo, foi uma sombra do que vai acontecer aqui. Quando Noé passou sob a inundação e desceu em um novo mundo, era como que nós vamos passar sob a inundação e vamos descer aqui para o milênio. Ele enfrentou uma terra hostil lá, mas nós vamos encontrar uma terra de justiça e paz. Bom, nós temos tanto para falar ainda, mas eu, quem sabe, deva ir agora mesmo para Gênesis. Não, eu tenho algumas leituras antes, né? Temos algumas leituras antes aqui. Vamos adiantar um pouquinho. Eu quero ir na mensagem Invasão dos Estados Unidos e vamos deixar bastante material para outro dia, porque o Senhor já nos deu tanto que poderíamos até parar aqui. Mas eu quero fazer então. É possível nós ir para a invasão dos Estados Unidos? Amém. O irmão Branham vai dizer aqui, parágrafo 57. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. Isto poderia acontecer a qualquer tempo. Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, a própria perversidade do inimigo, os próprios poderes, nós olhamos para estas tempestades de neve e tudo mais acontecendo. Eu posso dizer, olhamos para essas enchentes, olhamos para essas secas, olhamos para esses calorões, para essas queimadas, para esses terremotos, para essas guerras, olhamos para essas pestes, olhamos para tudo isso. Nós olhamos para estas tempestades de neve e tudo mais acontecendo, todas estas pestilências, todas as diversas coisas. Isso é tudo causado por estas interrupções, ao disparar estas bombas e coisas assim. Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui. E eles estão molestando o grande laboratório de Deus para cumprir a sua palavra. Vai acontecer. Então, o irmão Branham diz, o homem está mexendo nas coisas. O homem está provocando coisas, mexendo no laboratório de Deus. O que faz um homem no laboratório? Ele mistura as coisas de forma muito específica, me foge a palavra, muito em detalhes, porque qualquer coisa vai haver explosões, distúrbio,
Bom, este coronavírus foi criado exatamente em laboratório. Sabemos que foi proposital, muito embora alguns dizem lá que foi um erro e o bicho fugiu rua fora. Não, foi proposital. Mas o homem está mexendo no laboratório de Deus. Porque o que Deus fez? Deus colocou esse planeta aqui com uma atmosfera agradável. Ele construiu um lar para o homem. Ele plantou gramado. Ele plantou flores, árvores frutíferas, plantas. Colocou todas as vitaminas necessárias num corpo humano, de A a Z, na sua alimentação. E Deus pensou no benefício da banana, do feijão, da carne e os animais. Deus disse, mata e come, Noé. Porque eu sei que, em outras palavras, vocês vão enfrentar um mundo hostil. A terra foi desequilibrada e tudo demais. Deus fez estas coisas. Deus construiu esta casa. Deus, assim como um homem, compra um terreno, manda uma retroescavadeira e faz uma terraplanagem e planta grama e coloca ali árvores frutíferas e faz ali, constrói um lago, coloca alguns peixes e tem ali as árvores e, quem sabe, um viveiro. E ele constrói uma bela casa, coloca ar-condicionado naquela casa e ele faz os muros e ele quer uma esposa e filhos e ele tem animais ali e um cãozinho doméstico e ele tem lá os seus currais e a sua fazenda. Imagina, isto é uma pequena sombra do que Deus fez. O homem, em sua esperteza, em sua inteligência, ele faz isso. Se está muito quente, ele coloca ali um ar refrigerado no quarto das crianças, no quarto do casal, na sala de estar, e ele ali coloca uma bela cozinha e todos os benefícios para a família, para eles enfrentarem aqui a vida com mais facilidade. Isso Deus fez na terra. A atmosfera da terra, o equilíbrio da terra, este planeta azul magnífico, com vida nele, com grama, com sons de cantos de pássaros, com os peixes do mar, as aves cortando o céu e os animais de força para trabalhar para o homem. E todas as coisas Deus pensou. A Bíblia diz que Deus criou e viu que era bom. E trouxe à existência a grama, a flor, as árvores, e Deus olhou, mas ficou bom, ficou uma maravilha. E por último, Deus trouxe o homem e entregou tudo na mão do homem. Filho, é teu, governa sobre tudo. E daí o homem começa a bagunçar, começa a mexer nas coisas, a trazer desequilíbrio, a inventar bomba nuclear, armas, matar as crianças, hibridizar os alimentos, trazer morte, viciar as pessoas, viciar as crianças, matar. O irmão Branda fala no livro das Eras que as invenções do tempo de paz matam mais do que as invenções dos tempos de guerra. O que mais mata na terra hoje não é a pólvora. O que mais mata na terra hoje é o açúcar. E todas as invenções, e todo o híbrido, como o irmão Branda pregou contra o híbrido, e ele estava pregando usando algo natural para mostrar o espiritual, que hibridizando a palavra com algum credo, já não é mais original e vai provocar o quê? Morte. E tudo está hibridizado, a terra danificada. E quem que fez isso? Foi o homem. E há uma escritura em Apocalipse 11, versículo 18, que diz que Deus vai destruir aqueles que destruíram a terra. Isso não é algo novo. Nós vimos que desde Adão, desde Caim. Porque Deus disse, olha, não toque no fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O dia que tocares, morrerás. E Adão morreu no mesmo dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Por isso vai ter um milênio na terra.
Deus vai recuperar aquele dia que não foi vivido. 1 milênio, 1000 anos. Como o Jardim do Éden, novamente. O irmão Branda disse aqui, nós fizemos leitura, o homem está mexendo no laboratório de Deus e está trazendo resultados contra ele. O que aconteceu no tempo do dilúvio? O irmão Branda diz, eles inventaram, eles descobriram o poder atômico e começaram a fazer experiência. Bom, a ciência não sabe como que eles construíram aquelas esfinges, aquelas pirâmides. Sabemos que tem uma que tem a ver com Enoque e as demais. Eles tinham o poder, o domínio do poder atômico. Eles eram inteligentes. Hoje acha-se gravuras soterradas nas areias e de repente um homem com um aparelho, tipo um celular na mão. Ora, não disse Jesus que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da sua vinda? Por que para você é um absurdo? Sou como um absurdo quando eu falei isso. Porque nós temos em nossa mente que o homem só pôde fazer algumas coisas aqui. É claro que Deus disse a Daniel, a ciência se multiplicaria. Mas está falando do tempo dele para cá. Não daquele tempo, quando o mundo foi destruído. Por que causa foi destruído? Por causa do homem. Eu vou ler a Escritura aqui, se os irmãos puderem ir comigo, lá em Gênesis, capítulo 6. Nós temos aí, né? Gênesis, capítulo 6, versículos 9 em diante. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Corrompida é poluída, transtornada. E encheu-se a terra de violência. Então tinha duas coisas acontecendo. Um homem corrompido em seus caminhos. Consequentemente, o homem corrompeu a terra, a natureza, os rios, a atmosfera. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nós vamos até o 14. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, Deus vai trazer a destruição, não tem mais jeito, Deus olhou o coração do homem, a Bíblia diz que era mau continuamente, a ponto que a Bíblia diz que Deus pesou o coração por haver criado o homem. E diz aqui na Bíblia, na minha e na tua, que Deus se arrependeu. Agora, nossa Bíblia é traduzida do hebraico para nossas línguas. E a Bíblia diz que Deus não pode se arrepender. O se arrependeu, a palavra tirada do hebraico, foi trazida para uma compreensão. Assim como Deus disse, eu vou estender a minha mão contra o Egito. Deus tem mão? Não, Deus não tem mão. Deus é espírito. É uma forma de expressão. Meus ouvidos não estão agravados. Não, Deus não tem ouvidos. Ele é um espírito que é onipotente, onisciente. Ele não precisa de ouvido para ouvir. Ele conhece o pensamento, as intenções do coração. Então, quando diz que Deus se arrependeu, é colocado de uma forma que nós humanos possamos compreender o peso do coração de Deus. Deus, a palavra em hebraico me foge aqui, é o original, mas é como se dissesse, Deus se enfureceu e pesou-lhe o coração.
Mas Deus veio analisando o coração das pessoas e viu que Noé era bom e temente a Deus, e que ele tinha um coração sincero, e Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Então Deus proveio uma mensagem, uma saída, um escape para Noé e a sua casa, uma arca. E Deus trouxe juízo sobre toda a terra. Isto veio acontecendo por toda a Bíblia. Eras, selos, trombetas, porque trombeta é o ponto que eu não vou entrar esta noite, mas podemos ir num próximo programa. Trombeta é juízo já, mas em parte. Nós não estamos vivendo no tempo das taças, porque no tempo das taças ninguém sobreviverá. Estamos ainda debaixo, é taça por causa do juízo, mas as taças acontecem no tempo do Armagedon, no tempo de Apocalipse 19, no tempo de Apocalipse 16. E que terrível será! Eu poderia ir na escritura de Zacarias, onde diz que a carne das pessoas apodrecerão, estando eles em pé. O irmão Branham diz que o câncer será como uma dor de dente. Entremos na arca, fujamos para bem debaixo do sinal. Ali a morte não entra. Querido e amado Deus, graça te damos, Senhor, por tua palavra, Senhor. Graça te damos, Senhor, por tua misericórdia. Tu és maravilhoso, Senhor. Teus feitos são inigualáveis. Amado Pai de amor, guarda a vida de meu irmão, de minha irmã. Guarda a minha vida e a vida dos meus, Senhor. Leva-nos daqui, Pai. Por tua graça bendita, que estejamos prontos, Senhor, como Noé estava pronto no dia do juízo. Deus eterno, assim, Senhor, nós pedimos por tua graça e agradecemos por tua graça maravilhosa. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a vida de meu irmão, de minha irmã que me acompanhou. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Obrigado, nossos técnicos, o irmão Alcindo e o irmão João Pedro. Deus recompense a cada um. Um grande shalom. Até o nosso próximo programa. Amém.